Oi, gente! Estou começando hoje uma série aí de vídeos sobre educação financeira e tipos de investimento, focado principalmente na preparação dos nossos alunos para as Olimpíadas de Matemática Financeira e Educação Financeira que estão por vir por aí, tá? Então vamos começar. Eu vou dividir esse conteúdo aí em Sistema Financeiro Nacional, alguns conceitos básicos de economia, finanças pessoais, renda fixa e renda variável. Vou focar nos 3 primeiros hoje, porque senão a videoaula vai ficar muito grande, e depois eu vou fazer uma outra aula especificamente falando sobre os tipos de investimento de renda fixa e renda variável, tá bom? Vamos começar entendendo aí o que é o Sistema Financeiro Nacional. Antes da gente começar a entender como lidar com o nosso dinheiro, a gente precisa entender como que funciona o mercado, né? O mercado financeiro, né, entender esses conceitos aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, gente, quando que começou a utilizar o dinheiro? Para que serve o dinheiro? O dinheiro, na verdade, é para você obter uma coisa que você não tem. Então, antigamente, as pessoas usavam coisas para trocar por outras. Você já deve ter aprendido isso aí em história, que isso aí era o conhecido como escambo. Então, a pessoa trocava roupa por galinha, né? Sei lá, arroz por feijão e por aí vai. Depois, com o tempo, passou-se a utilizar coisas que todo mundo aceitava. Então, por exemplo, a pessoa tinha ouro, o ouro era valioso, todo mundo aceitava ouro em troca. Até que eles começaram a trabalhar esse ouro e essa prata e fazer as moedas de ouro e as moedas de prata, moedas de bronze. Então, essas moedas é o primeiro conceito que a gente tem ali de dinheiro. Até hoje em dia, atualmente, a gente utilizar o dinheiro em papel, que inclusive é conhecido como papel moeda, tá? Aqui no Brasil, a gente está até um pouquinho mais avançado que muitos países aí, que a gente nem mais dinheiro em papel a gente usa. A gente usa o Pix, né? Eu tenho certeza que você já se pegou em algum momento que precisava de dinheiro dentro da carteira e não tinha. Por quê? Porque você está acostumado a usar Pix, né? Que é o sistema de pagamentos instantâneos aí que a gente tem aqui no nosso Brasil. Beleza. Mas e aí? Quem que cuida do nosso dinheiro? O nosso dinheiro, se o nosso dinheiro não está ali dentro da nossa carteira, principalmente porque eu acabei de falar do Pix, que o nosso dinheiro está ali, a gente faz transferências online, esse dinheiro está onde? Está voando em algum lugar? Quem que cuida desse nosso dinheiro? Os bancos, né? Os bancos são os mais conhecidos, tá, gente? São as instituições financeiras. Mas aí não existe só o banco dentro do sistema financeiro. A gente tem outros órgãos dentro do nosso sistema financeiro, tá? Ele é organizado em 3 áreas principais. A gente tem a área que cuida da moeda, crédito, capitais e o câmbio, que é responsável pelo dinheiro em si, né, pela moeda, pelo nosso real aí, e por tudo, gente, que envolve crédito. Crédito é o quê? Empréstimo, financiamento e investimentos, que são as aplicações, poupança, renda fixa e renda variável. E pelas transações internacionais, como assim? Venda e compra de dólar, venda e compra de produtos internacionais, exportação, importação e tudo mais, tá? Os bancos, gente, eles estão dentro desse grande grupo aí, da moeda, créditos, capitais e câmbio, mas são várias outras instituições, tá? Que existem. O banco é somente uma delas. Outra parte que faz parte aí, né, outro setor que faz parte do sistema financeiro nacional do nosso país é os seguros privados. Essa área ela é responsável pelos seguros que as pessoas, que as empresas contratam para se proteger, por exemplo, contra imprevisto. O seguro do seu carro, você bate o carro, aí você vai acionar o seguro, né? Então, seguro contra algum dano no seu imóvel, a sua casa pega fogo, por exemplo, vai acionar o seguro, tá? Outros seguros também, como doença, seguro saúde e tudo mais. Então, tem essa parte aí que é a de seguros privados, que é conhecida como SUSEP. E depois a gente tem a parte de previdência fechada. O que é previdência? Previdência, gente, é plano de aposentadoria, tá? A gente tem o plano de aposentadoria público, que é do INSS, e a gente tem os planos de previdência particular e a gente tem os planos de previdência fechada. O que é isso? Por exemplo, se você trabalha numa prefeitura, a prefeitura ela tem o plano de previdência só dos funcionários que trabalham na prefeitura. Aí quando o funcionário se aposenta, ele vai receber uma aposentadoria da prefeitura. Então isso é um plano de previdência fechada, específico de alguns funcionários de determinada empresa ou de determinado órgão público. Geralmente pessoas que trabalham para o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, eles têm vinculado ali um plano de previdência fechada, tá bom? Basicamente
É isso que a gente tem aí dentro do Sistema Financeiro Nacional. Vamos focar nos bancos? Por quê? Porque os bancos, gente, é por onde a gente operacionaliza todo ali o cuidado que a gente tem com o nosso dinheiro. Seja o dinheiro que a gente aplica, né? Seja o dinheiro que a gente empresta. Então, assim, o que o banco faz? O banco, gente, ele é um intermediador. Como assim? Ele pega dinheiro emprestado com aquela pessoa que tem dinheiro, que a gente chama em economia de superavitários. Então, eu tenho dinheiro sobrando. O que eu faço? Eu vou lá no banco e eu empresto esse dinheiro para o banco. E o que o banco faz com esse dinheiro? Empresta para outros clientes. O que é isso? Eu ir lá no banco e deixar o meu dinheiro lá no banco, eu estou aplicando. Então, isso é uma aplicação financeira. E sim, gente, pode parecer estranho, mas quando eu vou lá no banco e coloco um dinheiro meu na poupança, eu estou emprestando esse dinheiro para o banco. E o banco vai pegar esse dinheiro e vai fazer o quê? Aqui no de baixo, aqui, ó, ele vai emprestar para outra pessoa, ele vai fazer um empréstimo para outra pessoa. Aí vai uma pessoa lá no banco, que a gente chama de deficitário, que está precisando de dinheiro, e o banco empresta dinheiro para essa pessoa. Só que aí o que acontece? Quando eu vou lá deixar meu dinheiro e vou aplicar, o banco vai me dar juros em troca de eu deixar meu dinheiro lá com ele. Esse dinheiro que o banco pegou de mim e vai emprestar para outra pessoa, o banco vai cobrar juros dessa pessoa que pegou emprestado. Só que aí, gente, o que acontece? Essa diferença dos juros que o banco me paga pelo que eu apliquei e dos juros que ele cobra para quem pegou empréstimo, vocês entendem que ele tem que cobrar mais de quem pegou empréstimo do que quem está aplicando dinheiro com ele, né? Porque senão ele não vai ter lucro, certo? Essa diferença dos juros do que ele paga para o cliente que aplica e do que ele cobra para o cliente que pega emprestado, a gente tem um nome que chama spread bancário, tá? E como que o banco ganha dinheiro, gente? Essa é uma das principais atividades bancárias. Intermediar quem tem recurso financeiro e aplica e emprestar para quem não tem recurso financeiro e precisa de dinheiro emprestado, tá? Certinho? E aí é claro que tudo que você vai fazer no banco, você vai precisar ter uma conta, abrir uma conta ali no banco. A conta é como se fosse o nosso cadastro ali no banco e é onde a gente vai colocar o nosso dinheirinho ali dentro do banco. É onde a gente vai fazer o empréstimo, vai pagar as prestações e tudo mais. Certinho? Beleza, entendido aí o que é banco? Vamos para alguns conceitos basicões aí de economia que a gente tem que saber. Inflação. Tenho certeza que você já ouviu falar de inflação alguma vez na vida, né? Todo mundo fala, hoje em dia todo mundo fala que a inflação tá alta, né, gente? Você vai lá no mercado, olha o preço do café, como é que tá. Né? O preço do arroz esses tempos, aí o ano passado tava altão, agora já tá até diminuindo. Mas assim, o que é inflação? Inflação é o aumento geral do preço das coisas. Quando a gente vê as coisas aumentando de preço, a gente fala que a inflação tá subindo, a inflação tá alta. E aí, quando a inflação tá alta, gente, o que acontece? O nosso dinheiro vale menos. Por quê? Porque eu vou conseguir comprar menos coisa do que eu comprava antes com a mesma quantia. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação do supermercado. Se você vai hoje no supermercado com R$100, o que você compra? Você compra 1 quilo de carne, um pacote de arroz, um pacote de feijão, 2 litros de óleo, um pacote de macarrão. Pronto, deu R$100. Se você pegasse esses mesmos R$100 e fosse no mercado 5 anos atrás, eu acho que você conseguiria comprar mais. Você ia comprar carne, arroz, feijão, macarrão, iogurte, bolacha, mais um tanto de coisa. Por quê? Porque a inflação de 5 anos para cá, ela subiu. Então, o seu dinheiro hoje vale menos do que valia antigamente. Então, assim, com os mesmos R$100 hoje, eu compro menos do que eu comprava com os mesmos R$100 5 anos atrás. Isso é inflação. Então, assim, a inflação alta, gente, é ruim. Ela é ruim para o Brasil, ela é ruim para a economia, tá? E como que eu sei que os preços estão subindo ou estão baixando? A gente tem 2 índices que são calculados, um acho pelo IBGE e o outro pela Fundação Getúlio Vargas, que é o IGPM, que é Índice Geral de Preços Mercado, e o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que justamente é uma pesquisa que é feita levantando o preço aí das coisas. Tá? O preço de tudo, preço de coisa do supermercado, preço de roupas e preço de carro, preço de bens de consumo, celular e tudo mais. E aí a gente tem
essa inflação. A inflação, gente, ela é medida, ela é informada, na verdade, em forma de um índice, de porcentagem. Então, por exemplo, atualmente a inflação está 5% ao ano. Gente, não sei se está 5% ao ano, não, tá? Tô só fazendo uma menção aí. 5% ao ano. Isso significa que o preço das coisas está subindo mais ou menos 5% por ano. Certinho? Então, isso é inflação. Beleza. E aí, a gente tem um outro conceito importante aí da economia que a gente tem que saber, que é o PIB, Produto Interno Bruto. Você também já deve ter ouvido falar sobre isso aí no jornal, tá? Quem acompanha o jornal aí, gente, vamos abrir um parênteses aí, tá? Acompanhem jornal. Jornal mesmo, ali que passa na televisão, tá? Não só Instagram, essas coisas, porque a gente não consegue ver essas informações, notícias econômicas só no Instagram e redes sociais, tá? Então, pelo menos 1, 2 vezes por semana, assiste um jornal ali na televisão ou escuta um jornal no rádio, tá bom? Que é importante. Mas vamos lá, PIB. O PIB, gente, é uma continha que é feita que mede a saúde econômica do nosso país, tá? Não só do nosso país, tá, gente? O PIB é um conceito global, todos os países fazem o cálculo do PIB deles. O PIB, ele vai mostrar o valor total de tudo que a gente produz dentro do país durante um ano. Se esse valor for alto, significa que a economia está forte, está crescendo, a economia está forte ali, tá? Se o PIB estiver mais baixo do que o ano anterior, significa que a atividade econômica no país diminuiu. Ou seja, gerou menos emprego, teve menos renda e tudo mais. Então, o importante, o ideal para um país é que o PIB sempre cresça, porque isso significa que o país está com mais investimentos tem mais emprego tem mais renda, tem mais salário, tem mais inovação e tudo mais, tá bom? Quando o PIB ele é negativo, significa que o país entrou em recessão. Tá? Então, assim, na época da pandemia, muitos países entraram em recessão. Por quê? Porque não estava se produzindo, não estava se gerando emprego, não estava tendo investimento, então a economia diminuiu, tá bom? Isso que é o PIB. Beleza. Aqui tá a forma do PIB, tá, gente? Como que eu chego nesse tal desse PIB? Eu vou somar o consumo, tudo aquilo que as pessoas compram. Alimento, roupa, eletrônico, carro, casa, comida e tudo mais, tá? Então, isso é o consumo das pessoas, nosso consumo no dia a dia. Investimentos. O que a gente considera como investimento aqui dentro dessa forma do PIB, tá? Tudo aquilo que as empresas investem para aumentar a produção e melhorar o seu serviço. Então, por exemplo, tem uma indústria aqui, ela comprou uma máquina nova, ela investiu. Então, isso é investimento, tá? Ela construiu um galpão novo. Esse galpão novo, teoricamente, vai gerar mais emprego e tudo mais. Então, esses investimentos que as empresas privadas fazem para melhorar o seu serviço, aumentar ali a sua capacidade produtiva, a gente chama de investimentos. Gastos públicos, é tudo aquilo, gente, que o governo gasta com a gente, com a população. Escola, hospital, estrada, segurança, saúde pública, tudo que o governo gasta, principalmente, gente, com o incremento e a melhoria desses tipos de serviços. Beleza. O X aí, lá na formulazinha, é exportações. O que é exportação, gente? Tudo aquilo que o país nosso, que o Brasil vende para outros países. Por que ele soma no PIB? Por que ele é uma coisa importante para o PIB? Porque quando a gente vende para outros países, os produtos aqui do Brasil, por exemplo, o café. Estou aqui numa região, né, produtora de café. A gente vende o café lá para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer outro país. O que acontece? A empresa que está comprando o café lá, ele vai mandar o que aqui para o Brasil em troca do café? Dinheiro? Então, quando a gente exporta produto, vende produtos para outros países, o Brasil recebe dinheiro. E esse dinheiro vai ficar circulando aqui e vai movimentar a nossa economia, tá bom? E a gente tem o último aí, que é importações. Se a gente for lá, olhar aqui na fórmula, ó, a gente vai somar tudo. Consumo, investimento, gasto público, exportações, com exceção das importações. Então, a gente vai somar isso tudo que eu falei e diminuir as importações. Por quê? Quando eu importar é comprar de outro país qualquer coisa. Então, por exemplo, o Brasil importa carros da China. O Brasil importa vinho da Itália. Ou seja, eu estou comprando um produto de outro país. O produto está entrando aqui, o que eu estou mandando lá para outro país? Dinheiro. Então, o dinheiro está saindo daqui do Brasil. Então, isso contribui negativamente para o PIB. Se eu importo muito, se eu compro muita coisa de fora,
O dinheiro que era para estar circulando aqui na nossa economia vai circular lá na economia do país. Então, para a economia, isso não é tão bom. Certinho? Beleza. Entendido esses conceitos? Vamos para o próximo conceito aí, que também é muito famoso, que sempre está aí na mídia, que é a taxa Selic. Aí, aqui, a gente já está entrando mais na parte financeira aí, tá bom? Taxa Selic, gente, é a taxa básica de juros da nossa economia. E o que é essa taxa de juros? Como ela é uma taxa base, ela que vai influenciar, gente, todas as outras taxas de juros do nosso país. Em que a gente paga a taxa de juros? A gente paga no empréstimo, a gente paga no financiamento da casa, no financiamento do carro, nas aplicações financeiras, ali na poupança, numa compra de uma ação e tudo mais. Então, todas as taxas de juros vão ser influenciadas pela taxa básica de juros, que é a Selic. E quem que manda nesse negócio? Quem que define isso daí? É o Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. O Banco Central, gente, ele é o pai dos bancos. Ele é como se fosse lá dentro do Sistema Financeiro Nacional, né, que eu falei lá atrás. O Banco Central é como se fosse o pai ali que manda em todos os outros bancos. E ele é comandado pelo governo federal, tá bom? E aí dentro do Banco Central, né, tem várias pessoas que fazem parte desse comitê, o Copom. Esse Copom se reúne de 45 em 45 dias. Para quê? Para justamente definir qual que é a Selic. Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Selic está em 15% ao ano. Isso significa que a taxa básica de juros da economia está em 15% ao ano. Qualquer coisa que eu for fazer de aplicação, financiamento, empréstimo, vai seguir essa taxa. Quer dizer que vai ser igual? Não. Ela é só um direcionador. Ela direciona ali as taxas dos outros empréstimos. E a Selic em 15% ao ano, gente, está altíssima. É um valor muito alto. Para você ter ideia, países, Europa, Estados Unidos, a taxa deles é 2%, 3% ao ano. Então, assim, essa taxa aqui no Brasil está muito alta. E para que mexe nessa taxa? Por que não deixa ela baixinha, então, gente? Se taxa alta é ruim? Por quê, gente? A taxa Selic, ela é utilizada, ela é uma ferramenta que o governo usa para controlar a inflação e para controlar a atividade econômica no país, tá? Como que funciona? Eu vou dar um exemplo da panela de pressão. Suponhamos que você tem... Gente, esse exemplo da panela de pressão eu peguei da formação do material da Olitef, que é a Olimpíada do Tesouro Nacional de Educação Financeira, tá? Então, eu peguei esse exemplo que eu achei esse exemplo muito legal. O que é esse exemplo da panela de pressão? Suponhamos que a economia é a nossa panela de pressão. E tudo que está dentro da panela de pressão são os alimentos, tá? Os alimentos não. Todos os alimentos que estão dentro da panela de pressão são as coisas que a gente compra, tá? O mercado, as coisas que eu gasto no mercado, roupa, carro e tudo mais. Então, assim, dentro da panela de pressão estão todas as coisas que a gente precisa comprar. O fogo é o que vai alimentar essa panela de pressão. Se o fogo tá alto demais, gente, o que vai acontecer com as coisas dentro da panela de pressão? Eles vão ficar fazendo assim, querendo subir e sair da panela, não é verdade? Então, vamos fazer essa alusão. Se a panela de pressão é a nossa economia, o fogo, quem que controla esse fogo? É o Copom. Se ele aumenta o fogo, ou seja, se ele aumenta a taxa, todas aquelas coisas que estão dentro da panela estão querendo sair, tá? Então, ele vai fazer esse controle, ele vai diminuir o fogo, vai aumentar o fogo de acordo com a atividade econômica do Brasil, tá? Do país. E aí, o que acontece? Ele aumenta o fogo quando a nossa inflação está muito alta. Então, o que ele faz? É como se ele quisesse combater aquela inflação. Então, ele aumenta o fogo, ele põe mais lenha na fogueira, faz a taxa de juros aumentar. E aí, gente, a taxa de juros aumentando, fica mais caro para você pegar empréstimo. Ficando mais caro para você pegar empréstimo, o consumo diminui, a inflação tende a cair, porque os preços vão cair. Quando o Copom vai lá e manda a taxa Selic diminuir, os juros vão ficar mais baixos. Os juros ficando mais baixos, as empresas querem investir, fazer mais coisa, porque está mais fácil movimentar a economia, está mais fácil pegar empréstimo. E aí o crédito, ou seja, os empréstimos ficam mais fáceis e mais acessíveis, porque ficam mais baratos, as pessoas querem consumir mais e isso estimula o crescimento econômico, tá? Então, assim, é um pouco complicado esse conceito, mas o básico mesmo é isso. É assim que funciona a
teoricamente, a economia. Então, a taxa Selic, ela está no centro disso tudo, porque ela que vai fazer esse controle aí da inflação e regular toda a atividade econômica do nosso país, tá? Porque, assim, quando a economia, gente, está muito aquecida, infelizmente, isso pode gerar inflação. É um negócio meio, assim, contraditório, porque ao mesmo tempo que você quer que a economia se fortaleça, quando ela está aquecida demais e muita coisa acontecendo, ela faz a inflação subir. É um negócio meio de louco, né? Mas tá bom, vamos continuar aqui. Entrando especificamente, então, dentro aí das finanças pessoais. Agora que a gente já entendeu como é que funciona o mercado financeiro, né? A gente vai precisar desses conceitos aí, principalmente lá quando a gente for ver os tipos de investimento. Mas antes de chegar nos tipos de investimentos, vamos trabalhar aqui na questão das finanças pessoais. Gente, por que eu tenho que aprender educação financeira? Me fala o seguinte, o que você usa para comer todos os dias? Comprar lá seu arroz com feijão. Você paga seu arroz com feijão com o quê? Como eu falei lá atrás, com dinheiro, não é verdade? Você trabalha, o que você recebe do seu trabalho? Dinheiro. Você vai, sei lá, no médico, você precisa pagar uma consulta, alguma coisa. Você precisa de quê? De dinheiro. Embora a consulta, né, gente, o médico deveria vir do hospital público, né? Mas esse é um tópico para outro tipo de discussão. Beleza, gente. Nós precisamos aprender a lidar com o nosso dinheiro. Afinal de contas, todo mundo precisa do dinheiro para fazer tudo que a gente precisa na nossa vida, desde as necessidades básicas até os luxos que a gente pode ter, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos entender os conceitos. Receita. Quando eu falo assim, receita é tudo aquilo que faz entrar dinheiro. São as minhas fontes de dinheiro. De onde que o nosso dinheiro vem? Do salário, do bico que eu faço ali, que é uma renda extra, da aposentadoria, de um auxílio governamental, um salário família, por exemplo, a gente considera como uma receita, como uma fonte de renda, uma pensão, um aluguel recebido. Por exemplo, eu tenho uma casa ali, está alugada, eu recebo um aluguel. É uma receita que entra, é uma renda. E rendimentos de aplicações financeiras. É dinheiro que entra ali para mim também, tá? O que é despesa? Despesa é tudo aquilo que a gente gasta. Eu gasto com moradia, eu pago um aluguel, é uma despesa. Eu pago transporte, é uma despesa. Eu pago ali a passagem do ônibus, é uma despesa. Ou se eu tenho carro, eu pago gasolina, é uma despesa. Eu gasto com comida, eu gasto para comprar roupa, né? Se eu moro em casa alugada, eu pago aluguel, é uma despesa. Eu pago uma prestação de uma casa, por exemplo, é uma despesa. Tudo que eu gasto com lazer, vou passear, eu tenho despesa. Vou cuidar da beleza, vou no salão, tenho despesa, estética, tudo mais, tá? Orçamento. O que é orçamento? É justamente você fazer um planejamento de tudo que você ganha versus tudo que você gasta. Afinal de contas, como é que você vai pagar todo o seu custo de vida ali? O seu custo de vida é justamente o que você gasta ali para comer, para morar, para viver. O que você recebe? Então, você precisa se planejar. Será que tudo que eu estou ganhando está dando para pagar tudo que eu estou gastando? A minha receita está cobrindo a minha despesa? Então, finanças pessoais ou educação financeira é você saber se programar, planejar para que as suas receitas sempre paguem as suas despesas e ainda haja o quê? Uma sobra financeira. Então, esse planejamento a gente chama de orçamento. E por que tem que ter sobra, gente? A gente tem que fazer com que essa sobra possa realizar coisas pra gente, tá? Você quer fazer um investimento, você quer viajar, você quer fazer outras coisas, né? Não só viver ali, comprar comida e morar e suprir suas necessidades básicas. Então, a gente tem que saber lidar com dinheiro para isso. Outros conceitos aqui, antes de a gente entrar nessa parte, dentro do nosso patrimônio, vamos dizer assim, a gente tem que ter dois conceitos também muito bem delineados. Primeiramente, o que é ativo? E depois o que é passivo? Ativo, gente, é tudo aquilo que gera valor. É como se fosse a riqueza de uma pessoa. Então, o que são ativos? Ativos são os bens que a gente tem, os direitos que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, é um ativo. Tenho um carro, é um ativo. Tenho dinheiro no banco, é um ativo. Tenho aparelho no celular, é um ativo. Tenho uma bicicleta, é um ativo. Minha roupa, é um ativo, tá? Passivo
é tudo aquilo que gasta dinheiro, consome valor, tudo aquilo que faz a riqueza de uma pessoa diminuir. Então, tudo que teoricamente você gasta, gente, a gente chama de passivo. Um financiamento imobiliário que você tem, o imposto que você paga, a fatura do cartão de crédito que você paga, um crediário que você faz lá na loja de imóveis, isso tudo é passivo, tá bom? E beleza, eu acabei de falar aqui, ó, dos ativos e do passivo. Às vezes, gente, pra gente ter um ativo, a gente precisa construir um passivo. Aliás, pra gente construir um ativo, às vezes a gente tem que ter um passivo, tá? Porque, principalmente, por exemplo, vamos falar aí da casa própria, que é um bem de valor muito alto, dificilmente ali, juntando todo mês ali um pouquinho do salário, eu vou conseguir comprar uma casa à vista, por exemplo. Então, eu vou ter que fazer um passivo, que é uma dívida, tá? Só que aí, gente, o que acontece? Esse endividamento, a gente tem que tomar muito cuidado. Ele pode sim ajudar a gente a fazer grandes conquistas, mas quando a gente tem muita dívida, se as nossas receitas não conseguem cobrir as nossas despesas e essa dívida dá dentro da despesa ali, a gente vai ficar devendo. Você fica devendo, o banco vai te cobrar juros e dentro do sistema financeiro, dentro aí da matemática financeira, do conceito de juros, o juro, gente, ele é juros sobre juros, que a gente chama de juros compostos. Então, o que acontece? Você deve para o banco hoje, você deve 100. Aí, esse 100 que você deve, você tem que pagar 110, porque o banco está te cobrando juros, certo? Então, assim, uma operação normal. Aí, chega lá no mês seguinte, você não pagou os 110. Opa, não paguei. Aí, no mês seguinte, o banco vai te cobrar mais juros. Ele não vai deixar barato isso, né? Ele vai te cobrar mais juros. Ele vai te cobrar juros sobre os 110, que já é o 100 que você deve, mais 10 de juros. Aí, ele vai te cobrar no mês seguinte 115. Se você não conseguiu pagar, vai ser juros sobre 115. O 115 vai subir para 123. Depois vai subir para 130 e vai subindo juros sobre juros, tá bom? Então, a gente tem que ter um controle muito bem firme aí sobre a questão do endividamento. Qualquer empréstimo, gente, que você faça, você tem que pagar juros. Os juros, né? Eu tô falando de juros toda hora, mas assim, caso você ainda não tenha esse conceito de juros, o juro, gente, é como se fosse o custo do que você paga por usar o dinheiro de outra pessoa. Então, se eu tô pegando emprestado do banco, eu tô pagando juros pro banco por estar usando o dinheiro dele. Se eu estou indo aplicar dinheiro no banco, o banco está pagando juros para mim por ele estar usando o meu dinheiro. Certinho? Vamos lá, beleza. Agora que eu já aprendi que eu tenho que controlar o que eu ganho, controlar o que eu gasto para fazer sobrar, o que eu vou fazer com isso que sobra? Eu vou investir. Afinal de contas, gente, eu não vou deixar o dinheiro parado ali igual o povo antigamente deixava debaixo do colchão, na verdade? Até porque a gente tem o quê? A inflação. A inflação corrói o poder de compra do nosso dinheiro. Então, se eu deixo o dinheiro R$100 aqui guardadinho hoje, daqui um ano, esses R$100 não vai conseguir comprar a mesma coisa que eu comprava um ano atrás, certo? Então, eu tenho que fazer esse dinheiro crescer. Como que eu faço esse dinheiro que eu consegui fazer sobrar todo mês crescer? A gente investe. E a gente investe para quê? Eu invisto para eu ter uma reserva de emergência para cobrir qualquer tipo de imprevisto. Então, por exemplo, eu tenho um carro, o pneu do carro fura, preciso comprar um pneu novo. Vou lá e te dou minha reserva de emergência. Por quê? Porque se eu tirar do salário do mês, suponhamos que meu salário já tá ali para eu pagar as minhas contas, né? Às vezes eu não vou conseguir tirar aquele valor daquele gasto inesperado do valor do meu salário, tá? O que mais? Eu vou juntar dinheiro para alcançar um objetivo de curto prazo ali. Eu quero trocar de celular, então eu vou juntar dinheiro ali, vou fazer sobrar todo mês ali um pouquinho e vou juntar até eu conseguir um dinheiro para trocar o celular. Quero fazer uma viagem, quero comprar algum outro bem ali, né, no curto prazo. Ou eu posso juntar para alcançar uma coisa maior lá na frente. Eu quero comprar uma casa. Então, eu tô ali com 20 anos, eu me coloquei o objetivo que com 30 anos eu quero tentar comprar uma casa, por exemplo. Então, assim, pus lá mais pro longo prazo. Então, eu vou tentar juntar um pouquinho para dar entrada numa casa daqui a um determinado tempo, né? Ou você pode pensar em juntar dinheiro lá para o futuro mais distante, que é para aposentadoria. Não, eu quero ter um fundo de garantia para mim ali, para quando eu me aposentar, para não depender de aposentadoria do INSS. Então, você vai juntando de pouquinho, de grão em grão, a galinha de papo. Não é verdade? Então, você vai juntando de pouquinho em pouquinho para você ter essa segurança financeira lá na sua velhice. Então, para isso que a gente investe, para isso que eu faço o dinheiro que eu ganho menos o dinheiro que eu gasto sobrar. E para isso tudo, eu vou precisar de colocar onde? No banco de novo, né, gente? O banco é nosso amigo, ele é nosso inimigo ao mesmo tempo quando a gente pega
dinheiro emprestado, né? Mas ele é mais nosso amigo do que tudo. E aí eu vou colocar meu dinheiro onde? Não é só no banco, a gente vai ver que tem outras opções de aplicações aí, tá? Mas eu preciso guardar meu dinheiro em algum lugar, eu preciso investir. E aí quando eu invisto, o que é que eu faço? Eu faço com que esse meu dinheiro renda juros e não fique estagnado, ele sempre vai crescer. E aí eu vou receber juros por isso, tá bom? Esse conteúdo específico de onde eu vou investir, em que eu vou investir, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Que aí eu vou mostrar os tipos de investimentos que a gente tem de renda fixa e renda variável. Muito obrigada pela atenção.